Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, boa sexta-feira a todos, são 6h03 e o Viva Voz, resumo da semana, tá no ar. Boa noite, Carol. Oi, Vera, boa noite para você. Para variar, a gente é atropelada aqui pelo noticiário da própria sexta-feira, né? Hoje com essa novidade da prisão do tenente-coronel Mauro Cid. Ele já tinha sido indiciado junto com o ex-presidente Bolsonaro pela fraude nos cartões de vacina. E aí fica aquela dúvida se essa nova prisão do Cid coloca em risco sua delação, né? Coloca, Carol. Tem muita gente na Polícia Federal e no Supremo até defendendo que seja revogada a homologação já feita da delação premiada do Cid. Ele fez 7 depoimentos já, desde que foi aceita a sua colaboração, depoimentos longos, de muitas horas, e foi depois de um deles que ele teve uma conversa em tom de desabafo com um amigo, e essa conversa foi gravada, e esses áudios foram parar na revista Veja. E nessas gravações ele faz uma série de acusações graves em relação à própria PF e ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que foi coagido a dizer tudo aquilo que disse, que eles já chegam com uma narrativa pronta, que ele tem só de corroborar, e que quando ele conta as coisas como, segundo ele, teriam acontecido, eles dizem que é impossível que tenha acontecido daquela maneira, e dizem que não aceitam e tentam reconduzir o seu depoimento para outro lugar. Ele fala que o Alexandre de Moraes é a lei, que ele prende, ele solta como quiser, quando quiser, sem Ministério Público, sem acusação e sem nada. Diante da reportagem da Veja, houve ali uma convocação para que ele fosse depor de novo. Ele negou o teor desses áudios no seu depoimento, a defesa até soltou uma nota atribuindo tudo um desabafo com amigos, mas sem querer ofender a autoridade policial, nem o ministro Alexandre de Moraes. Mas o fato é que ele saiu de lá preso, consta que até teve um ciricutico quando disseram que ele voltaria para a prisão, deu uma desmaiada, e aí depois disso ainda houve uma nova busca e apreensão na casa dele. Então, eu acho que corre um sério risco, sim, de ser cancelada, até porque o diretor-geral da Polícia Federal, em entrevista a Miriam Leitão, disse que isso não vai passar incólume, que não se pode fazer essas acusações dessa gravidade à PF e ao Supremo e passar incólume. Então, eu acho que corre bastante risco. Agora, Vera, consta que nesse depoimento de hoje o Cid disse que não teve coação na delação, ele assinou, enfim, concordou com essa delação quando ela foi homologada, mas esses áudios que vazaram agora e chegaram até a revista Veja já estão sendo utilizados pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, para querer invalidar a delação do Cid, dizer que tudo que ele disse falou sob coação. Invalidar a delação e também pedir que não seja acatado, por exemplo, o primeiro pedido de indiciamento do Bolsonaro, né, o primeiro indiciamento dele. Exatamente, né? Vão ser agora usados, esse áudio agora está sendo usado para fazer esse auê, para tentar fazer uma certa lavajatização, né, dessa delação do Cid. Uma certa lavajatização, com certeza, Carol, porque as acusações vão ser da mesma natureza, né? A gente se lembra que havia essa acusação na Lava Jato, que isso ficou mais forte depois da Vaza Jato, e que quando vieram à tona os diálogos ali dos procuradores combinando estratégias e combinando até com o juiz Sérgio Moro, começaram a aparecer mais casos de delatores que disseram que foram coagidos a fazer a delação da maneira como ela foi feita. Mas as reações são diferentes e mudam de público, né? No caso, agora, aqueles que eram defensores da Lava Jato estão vendo graves problemas na delação do Cid. O caso, por exemplo, do ex-procurador Deltan Dallagnol, que veio a público se manifestar dizendo que coisas como aconteceram agora nunca aconteceram antes na Lava Jato. E do outro lado, todos aqueles que se indignaram com a Lava Jato
eles saem correndo para dizer que é diferente, que agora é evidente que o Cid falou a verdade, etc, etc. O que eu acho é que a gente precisa ter uma normatização mais clara de como devem ser feitas as delações. Já houve várias rodadas de discussão sobre isso, quem pode fechar, quem não pode, só Ministério Público, só PF, os dois, e hoje em dia prevalece a visão de que tanto a PF quanto o Ministério Público são aptos a fechar delações, mas o tipo de ambiente que tem que se dar esses depoimentos, eles têm de ser todos gravados em vídeo, para evitar esse tipo de crítica. Porque é lógico que o sujeito, quando está pego em um monte de acusação, como é o caso desse tenente-coronel Mauro Cid, ele vai tentar fazer uma delação para reduzir a sua pena. E aí, o que ele falar, ele tem que apresentar prova de corroboração. Mas também a autoridade policial e o Ministério Público têm de se cercar de cuidados para não dar margem a esse tipo de acusação posterior. No caso do Cid, outra coisa que faz com que haja ali um paralelo com a Lava Jato é que ele estava preso há muito tempo quando ele resolveu delatar. E isso, nos dois casos, é visto por pessoas atingidas ou por aliados das pessoas envolvidas como uma forma de coação, uma forma de levar à delação. Então, complicado. Eu acho que pode sim ensejar recursos do Bolsonaro e dos demais investigados. O que as autoridades dizem é que, ainda que seja invalidada a delação do Mauro Cid, eles têm prova suficiente para seguir com as acusações. Tanto que quando estourou todo aquela fase grave dos depoimentos, vocês se lembram que eu falei assim, olha gente, essa gravação não surgiu na delação do Mauro Cid, ela já tinha sido pega numa busca-apreensão anterior. E muitos outros casos graves surgiram antes da delação dele. Eu sempre me perguntava o que mais ele pode ter entregado de relevante se eles já tinham tanta coisa fruto da investigação no celular dele, da busca na casa dele. Então, essa invalidação não resolve a vida de quem foi delatado por ele, até porque outros depoentes confirmaram coisas graves em relação a Bolsonaro, aos generais, etc. O caso do general Freire Gomes e de outros. Então, não, eu acho que não invalida as investigações, só piora a situação para o próprio Mauro Cid. Bom, vamos falar agora do governo, porque a semana foi marcada por uma tentativa aí de colocar ordem na casa, melhorar a imagem depois daquelas pesquisas que mostraram piora na avaliação do governo Lula até agora. A gente teve alguns passos aí nesse sentido, Vera? Teve alguns passos. A ministra Anísia Trindade, que vinha numa espiral ali de fritura por parte do Congresso, de desgaste pela dificuldade de combater a epidemia de dengue e também as recentes revelações do caos no sistema de hospitais federais aí no Rio de Janeiro, ela levou um chacoalhão na reunião e a partir disso parece ter começado a agir, trocou algumas pessoas da equipe, reestruturou a distribuição das vacinas da dengue e a forma do Ministério atacar a epidemia. Estão em discussão várias possibilidades para também atacar essa crise dos hospitais federais e ela passou a adotar uma postura mais incisiva, mais proativa, deu entrevista para a gente, depois deu outras entrevistas também para outros veículos, então mostrando que está disposta a encarar a pressão política. Então essa que é uma das áreas mais críticas, teve aí essa mudança, essa guinada na sua embocadura. Da mesma maneira, outra área que está aí sob artilharia, que é a Justiça, a gente viu o ministro Ricardo Lewandowski tentando sair das cordas por causa da fuga do Presídio Federal de Mossoró e fazendo aquele pronunciamento a respeito dos avanços do caso Marielle. Então, os ministros estão tentando mostrar estamos aí na atividade. Vamos ver se isso vai resultar em uma melhora da avaliação nas próximas rodadas de pesquisa. Depende muito também das declarações do presidente, depende muito da percepção da economia. Hoje, na coluna do Globo, eu falo sobre como é difícil desvendar a cabeça do novo eleitor, esse eleitor que é muito sujeito a uma polarização, muito sujeito à segmentação da comunicação, que
que muitas vezes percebe as coisas de uma maneira diferente. Não é mais só como era antes. A economia vai bem, a popularidade dos governos vai bem também. Tem umas outras nuances, uns outros aspectos mais sofisticados e mais complicados para os governos decifrarem e também encaminharem soluções para esses problemas. E a agenda no Congresso começou a ser destravada, né, Vera? Mas foi com os temas que o governo queria? Foi uma lá e uma cá, Carol. O governo precisava resolver essa novela da reforma do ensino médio, porque ele se perdeu um ano com isso, e até depois da nossa entrevista de ontem com o ministro Camilo, eu ouvi muitas críticas ao fato de que tudo que ele diz, né, você perguntou para ele do Plano Nacional de Educação, perguntamos da Base Nacional Comum Curricular, para tudo ele diz, nós vamos reunir, nós vamos montar um grupo, nós vamos ouvir, nós vamos fazer uma escuta. Então, tudo no MEC tem prazos muito dilatados. Os especialistas e as entidades que acompanham a educação veem o Ministério muito cooptado pelos sindicatos, pelas corporações. E isso faz com que ele ande com uma velocidade mais lenta do que o governo gostaria. Mas ter destravado essa novela do ensino médio era fundamental para definir o Enem, para definir a vida das redes aí Brasil afora. Então, isso para o governo foi importante. Precisa também andar rápido no Senado. Agora tem uma pressão para isso, para que ande rápido no Senado. Mas a outra pauta que foi aprovado, o outro projeto, que põe fim às saidinhas, esse coloca o governo numa certa saia justa entre a sua posição histórica e a sua posição ideológica em relação a isso, de entender que é um direito, que está garantido na Constituição, que é importante para a ressocialização dos presos, etc. E o clamor que existe na população, e aí na população de várias camadas sociais, contra o benefício da saidinha, que hoje é considerado uma maneira das pessoas fugirem e voltarem a cometer crimes. Isso é o que está disseminado no imaginário popular. Então, para o governo, o que se coloca é um dilema nesse caso, entre vetar e não vetar. Se o Lula vetar, obrigatoriamente vai ser derrubado esse veto. O projeto teve mais de 60 votos no Senado e foi aprovado em votação simbólica na Câmara, com liberação até do PT e de todos os partidos. Então, é óbvio que esse será um veto derrubado. Vale a pena comprar esse desgaste só em nome de fincar uma bandeira ideológica? Ou o governo pode entender que o Congresso quis assim, sancionar, não se envolver muito e aí entabular a sua política para a segurança pública? É isso que tem defendido os aliados do presidente Lula e é isso que ele deve fazer. Para a gente fechar, Vera, tivemos aí a confirmação de que a arrecadação começou o ano lá em cima. Isso é uma garantia de que Fernando Haddad vai conseguir entregar a meta de déficit zero ou é algo ainda pontual? Pontual. Foi muito beneficiado pela arrecadação extraordinária do início do ano, que veio daquela taxação dos fundos exclusivos, que é uma medida dele, portanto, ponto para ele, e também das outras medidas que ele tocou em 2023, entre elas, Carol, uma que está na MP que ainda não foi confirmada, né, que é a questão do limite para que as empresas façam ali deduções fiscais. Então, isso depende da aprovação da MP 1202, que ainda está lá parada no Congresso. Ela foi desidratada daquela coisa da reoneração das folhas de pagamento, mas ela ainda está lá. Então, isso começou a entrar dinheiro já, porque a MP vigora a partir do momento da sua edição. Então, é uma medida que o governo precisa assegurar que seja aprovada. Outras medidas não tiveram uma performance tão grande quanto o governo imaginava, mas na média, pelo relatório de arrecadação que foi divulgado, a projeção está correta que o governo fez. Isso leva a um entendimento de que será mais fácil cumprir a meta se essa arrecadação continuar com uma performance boa e caso se consiga equacionar os gastos obrigatórios, sobretudo na rubrica da Previdência, que está meio estourada e que foi graças a isso que se fez um bloqueio de 2 bilhões de reais, que é pouco, perto do tamanho do orçamento, perto do que poderia ser. Então, sendo um bloqueio pequeno, não deverá ter tanta choradeira dos outros ministérios, nem do PT e nem do Centrão. Então, ele passou incólume a esse primeiro relatório, que era um
um marco ali que havia para saber se ia aumentar muito a pressão para rever a meta, então eu acho que ele vai escapar dessa primeira saraivada de pressões, mas tem um ano inteiro ainda, uma corrida de longa distância e não de curta, né? Vamos com música, Vera,